Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Felipe Almeida por aqui. E hoje eu quero falar para você que ainda não sabe sobre esse assunto, que você possa ser marcado por esse assunto aqui hoje. E você que já sabe sobre isso, meu desejo é que você jamais se esqueça disso. Porque isso é muito importante. Porque quando nós esquecemos, nós tendemos, infelizmente, a tomar decisões que nos levam para um caminho contrário daquilo que nós vamos falar hoje. E o que nós vamos falar hoje, Felipe? Nós vamos afirmar a seguinte verdade: só existe vida por meio de Deus. Sim, só existe vida por meio de Deus. E isso começa lá no princípio. Em Gênesis 2, mais específico, versículo 7, eu quero ler aqui para você, diz o seguinte: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Em outras versões fala que ele se tornou alma vivente. E aqui, o que é essa vida aqui que o homem recebe nesse momento? Primeira, física, porque Deus formou o corpo do homem do pó da terra. E ali, nesse início, ele era um ser inanimado. Naquela primeira ali, formação, antes dele soprar o fôlego. E aí ele sopra aquele fôlego e aí o homem se torna um ser vivente. Então, primeiro, física, e também, segundo ali, espiritual. Porque o homem foi criado para viver eternamente com Deus. Esse sempre foi o plano de Deus. Esse sempre foi o projeto de Deus. Por isso que você vai ver de Gênesis até Apocalipse isso. Você vai ver a dimensão, de uma maneira ali macro, o plano de Deus. É por isso que você vê em Gênesis Deus descendo para se relacionar com o homem no jardim. Mas nós sabemos, infelizmente, da queda do homem. Mas nós vemos mais à frente, depois, muitos anos depois, Deus querendo tabernacular no meio do seu povo, no deserto. E aí, nós vemos também depois, mais um bom tempo depois, Jesus, o Deus encarnado, se esvaziando a sua glória e descendo aqui em nosso meio. Então nós vemos o tempo todo, e aí não falei ainda de Apocalipse, mas nós vamos olhar em toda a narrativa bíblica, nós vemos Deus se relacionando, desejando se relacionar com um homem, porque o homem foi criado para isso. Só que aí lembra que eu afirmei que só existe vida em Deus? E a vida, nós falamos aqui, qual foi a vida que Deus deu ao homem? Então, quando o homem peca, ou seja, desobedece a Deus, porque o pecado é a transgressão da lei, da ordem divina, quando o homem peca, ele vai para um estado em que, infelizmente, agora ele deu legalidade e a morte entrou na parada. E agora o homem pode tanto morrer fisicamente, quanto morrer espiritualmente, e se não crer em Jesus, morrer eternamente. Sim, eternamente. Então, aqui fica claro o seguinte: só nele a vida, só nele a satisfação, só nele a salvação. Não existe nada que você possa colocar sua esperança, seja bens, seja em vícios, seja em trabalho, nada que você coloque uma expectativa pode suprir. Só isso que Jesus pode preencher. Nada disso pode suprir o vazio que só Jesus pode preencher. Ele é a vida. Logo, sem ele não há vida. João 11, versículo 25 e 26 diz o seguinte. João 11, versículo 25 e 26.
Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso? João 14, versículo 6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, com essas passagens, fica mais claro ainda que só nele existe vida. Que a gente não pode se esquecer jamais disso. E para você que não sabia disso, que ao tomar esse conhecimento, você possa se render aos pés dele. Se render aos pés do Criador. Se render aos pés do Rei. Se render aos pés do amado da nossa alma. Sim, se render a Jesus. Se render a Jesus. Porque toda a nossa vida é para Ele. Nós fomos criados para Ele. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Gente, às vezes parece fanatismo para as pessoas que olham à distância. Poxa, por que você se entrega assim? Por que você serve tanto assim na igreja? Por que você ama tanto Jesus assim? Mas como não amar aquele que deu a própria vida por mim e por você? Como não amar aquele que se entregou por inteiro por nós que não merecíamos nada? Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Como não amar aquele que nos deu vida e com a nossa decisão nós escolhemos morte, mas ele não nos deixou permanecer assim eternamente, pelo contrário, ele envia o seu Filho por nós. Como não se entregar por inteiro? Não é verdade? Então, quero convidar você a se lançar por inteiro em Jesus, porque só nele há vida. Permaneça nele enquanto houver fôlego em seus pulmões, porque só ele é plenamente suficiente. Só ele realmente satisfaz. Se nós temos tudo, mas não temos ele, nós não temos nada. Mas se não temos nada, mas temos ele, nós temos tudo. Nós temos tudo. Ele nos basta. Ele é suficiente. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva em nosso canal, compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. Nós temos apenas um único objetivo: contribuir para que nós, como igreja, possamos viver uma vida alinhados com Jesus. Amém? Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.